Nesse lado norte do litoral da Paraíba, terra dos potiguaras, dois caminhos se cruzam. O primeiro que nos conduz numa rota marcada por um cenário natural que enche os olhos. Quilômetros de praias que lembram um paraíso e nos seus contornos falésias coloridas, rios de águas cristalinas e matas de um verde exuberante. Como numa curva do tempo, a segunda via nos leva a um passado de guerras e sangue, de exploradores e explorados, de religiosidade e aculturação. E no alvo das batalhas épicas, os potiguaras que resistiam bravamente às investidas da coroa portuguesa na colonização do Brasil. Os índios lutavam da forma mais simples possível. O tacapé, o machado, a própria arco e flecha. Eles tinham pavor quando eles viam chegar aqueles navios que vomitavam fogo. Então, no século XVI eram tidos como o maior e mais bravo gentil guerreiro. Potiguara, na língua tupi, significa pescador ou comedor de camarão. Por volta do ano de 1500, os primitivos habitavam toda a costa nordestina da Paraíba ao Maranhão, uma população que chegava a 100 mil índios. Os potiguaras viviam principalmente entre os rios Mamanguape e Camaratuba, região conhecida antes da colonização por Acaituberó, que no tupi significa cajueiro estéreo, que depois recebeu dos portugueses o nome de Baía da Traição, uma forma pejorativa devido à atitude dos indígenas em resistir à conquista dos invasores estrangeiros. O povo potiguara é uma população indígena que tem uma longa história de contato e interação com a sociedade brasileira, desde o começo do período colonial, né? E essa história de contato e interação também é uma história longa de transformações, né? Um povo indígena que vem se transformando ao longo dos séculos, de modo a continuar como indígena na interação conosco. Para enfrentar os lusitanos, os potiguaras tornaram-se primeiro aliados dos franceses, que aqui exploravam o pau-brasil. Depois tornaram-se amigos dos holandeses, que acabaram sendo expulsos pelos portugueses em 1654. Portugueses disseram que eles iam ajudar o índio para dar emprego. E como nesse tempo os índios não queriam trabalhar para ninguém, que os índios nesse tempo não trabalhavam de foice, não trabalhavam não sabia nem o que era isso. É tanto que eles trouxeram de lá os negros, que era para trabalhar para eles, porque os índios não iam trabalhar. E a conquista desse tempo, os Tabajara e os Potiguara foi grande. Depois que ele viu que não vencia mesmo, eles ficaram se aliando com a gente. Chegou os holandeses, se deram sendo amigo, que aqui tem uma praia chamada Trincheira. Lá morreu muito índio, porque eles chegavam nos barcos dele, de lá de fora, um índio com a flecha, não vai nem sem braço, só de 50 braços para trás. E eles lá com essas armas pesadas, matou muito índio lá nessa trincheira. Porque na realidade o que interessa dos holandeses era o comércio da cana-de-açúcar. Era aprender o métier da cana-de-açúcar. Porque era o grande comércio que ele tinha interesse. E esse governo, eles formaram alianças, mas alianças de poderio. Como é que um índio que não tinha nenhum poder de arma, nem falar a língua, nem entender o que eles falavam, podia combater? O índio foi accedendo porque ele foi perdendo a sua identidade. Foram 6 tentativas frustradas, até que em 1585, com a ajuda dos índios tabajaras, os potiguaras são vencidos para dar início à construção de Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa. Todas essas viagens para chegar até aqui, a gente fica até imaginando viagem de Recife para cá, mas eram viagens, porque era no mar e no rio. Então não tinha um percurso, não tinha um caminho traçado. Eles vinham em busca de se estabelecer aqui. Sabia-se que nós tínhamos uma geografia grandiosa e que a economia era viável, porque Recife já era o grande centro da cana-de-açúcar.
porque precisou aparecer um embaixador, que no caso é o índio Piragibe. Eles utilizam a sapiência do índio Piragibe, que já vinha migrando lá de onde hoje é Minas Gerais, vinha migrando, e já era um homem maceteiro, já sabia o que podia usar para convencer o índio. O antigo mirante em Forte Velho, Santa Rita, é o marco da colonização portuguesa na Paraíba. Foi aqui que, em 1584, foi erguida a construção do Forte de São Felipe e São Tiago, uma sede da coroa luso-ibérica. O mirante do Atalaia servia como observatório na defesa das terras no entorno do estuário, entre o rio Paraíba e o mar. Mas, devido a uma desavença entre portugueses e espanhóis, ele acabou sendo destruído. Com isso, uma outra fortaleza foi erguida em Cabedelo. Os portugueses, eles eram donos, mas quem explorava a economia era o espanhol. Por exemplo, nós somos no período de 1585, quando a gente passa a existir, nós somos de posse de Portugal, mas de domínio ibérico, que é a união de Portugal com a Espanha. O rei de Portugal usava inclusive duas coroas, que era exatamente para mostrar o domínio sobre a Espanha. Essa é uma questão de briga de poder. Só que a gente tem que entender que numa linguagem bem simplória, bem de entendimento, aquilo ali era utilização da religiosidade. Depois da conquista, índios foram escravizados. Muitos morreram vítimas de uma epidemia, provavelmente de varíola, e outros fugiram para o litoral do Rio Grande do Norte. Na colonização, a religião teve o papel de catequizar os índios e fazer deles cristãos, uma missão que começou com os jesuítas e em seguida pelos protestantes holandeses. Criaram um temor no índio. O que é o temor no índio? Ele amava o sol, a lua, o deus Tupã, o mar, o rio. De repente, lhe é imposto um deus invisível. E que ele tem que perder toda a sua identidade. Ele só vai ser reconhecido pela Espanha e por Portugal no dia que ele se tornar João, Manuel, Pedro, e não Araci, Tupi. Obviamente os potiguara estão em interação conosco há muito tempo e estão absorvendo os nossos costumes, mas não absorvendo de forma passiva. Na realidade, eles transformam os nossos costumes na medida que são úteis à reprodução da sua sociedade, né? A sua própria transformação enquanto sociedade. Então, nesse sentido, eles incorporaram muito do que é nosso, mas adequaram a eles próprios. Por exemplo, a língua portuguesa, muitos deles dizem que eles falam uma língua própria, o supapado, que seria um português muito próprio falado em supapos, né? Para onde tu vai, mulher? Entra para cá, vamos tomar um cafezinho? Um sotaque específico que seria deles. Né? De outro modo, também a religião. Né? A religião católica, a própria religião evangélica também foi adotada por eles, mas com seus signos próprios. Né? A gente vai encontrar entre os potiguara, por exemplo, toda uma mitologia sobre santos católicos que é deles. No século XVII, na batalha entre portugueses e holandeses, o destaque foi para dois guerreiros potiguaras, o capitão Antônio Felipe Camarão, aliado dos portugueses, e Pedro Poti, que lutava nas tropas holandesas. Numa carta, Felipe Camarão tenta convencer Pedro Poti a mudar de lado. Sai desse lugar, que é como um fogo do inferno. Não sabeis que sois cristão, porque vos quereis perverter? O Senhor Deus não permite que fujam ou se percam. Pedro Poti, cheio de convicção, responde: jamais se ouviu dizer que tenham escravizado algum índio. Eles nos chamam e vivem conosco como irmãos. Em todo o país encontram-se os nossos, escravizados pelos perversos portugueses. Abandonai, portanto, primo Camarão, esses perversos. Felipe Camarão morreu como herói em 1648, na Batalha de Guararapes, e Poti, em 1652, em um navio português que o levava para ser julgado pelo Tribunal da Santa Inquisição em Lisboa. A relação dos potiguara com os povos europeus, ela foi bastante complexa e heterogênea, inclusive porque em vários momentos os potiguara se dividiram. Alguns grupos se aliaram aos franceses, outros aos portugueses, outros aos holandeses. Né? Havia uma possibilidade política deles se dividirem entre esses diferentes aliados. Né? Eles estavam fazendo cálculos políticos também de quais desses povos seriam aliados mais interessantes. Tanto é que, já avançada a ocupação holandesa, havia dois partidos entre os potiguara. O partido dos portugueses, católico, e o partido dos holandeses, protestante.
né? E esses partidos mandavam cartas, né? Trocavam cartas entre eles na língua tupi, dizendo, olha, é melhor você abandonar essa religião de infiéis e vir para o catolicismo. Outro dizia, olha, abandone a sua religião de idólatras e venha para a verdadeira religião reformada cristã. Em novembro de 1700, um alvará do rei de Portugal estabelecia uma légua de terra para cada aldeia de 100 casais de potiguaras, isso mantido por D. Pedro II em 1860. Mas é no século XX que vem um novo embate dos potiguaras pelo direito da terra. Não longe das margens do rio Mamanguape, surge uma intrigante cidade, próspera, de construções que mais lembravam a Alemanha na época do nazismo. Em 1924, os irmãos suecos Frederico e Arthur Lundgren escolhem Rio Tinto para a instalação de uma grande fábrica de tecidos, uma área com mais de 600 quilômetros quadrados. O empreendimento econômico logo deu lugar a uma vila de operários. Afastada da vila, a imponência da mansão dos Lundgren, cercada por muros e portões de ferro. Dentro, cômodos que remetem a um dos períodos mais tenebrosos da humanidade. Mas a instalação da fábrica trouxe conflitos, pois a região pertencia à aldeia potiguara Jaraguá, que teve moradores desalojados e áreas da Mata Atlântica devastadas. Eu acho que foi um dos piores momentos para o povo potiguara, foi justamente quando esse grupo Lundgren chegou, né, para construir Rio Tinto e trouxe a fábrica para desenvolver o município de Rio Tinto, mas pelo outro lado, para a comunidade indígena foi um impacto muito grande, porque as pessoas que foram trabalhar na fábrica que eram indígenas, eles não eram aqueles profissionais que eles trouxeram os profissionais de fora, né? Nós íamos servir em segunda escala. Isso, quem não quis aderir na construção de Rio Tinto, foi justamente penalizado. E daí onde se travou, né? Quando eles queriam, os indígenas trabalhassem para eles, quando não queria trabalhar, eles iam fazer as punições dele, né? Que tinha um calabouço que ele jogava os índios dentro, né? A tortura, as indígenas, que eram as indígenas bonitas, eles pegavam e usavam do jeito que ele queria, quando não usavam eles matavam, né? E daí foi surgindo, eles foram fazendo o império dele, né? Que era tomando as nossas terras e fazendo as suas casas, fazendo as suas fábricas, né? E daí foi surgindo que depois, com o tempo, a gente resolveu buscar o que era nosso de volta. No final da década de 60, a atividade têxtil deu lugar ao cultivo da cana-de-açúcar, que também explorava as terras potiguaras. O impacto que as usinas trouxeram para o nosso povo foi tão grande que até hoje nós temos sequelas. Dos rios que está aí morrendo, o mangue, quando eles plantam cana que vão aguar, desce o vinhoto para o rio e mata no mangue os peixes. O usineiro chegou para lá, chegava junto dos índios, falava para ele, você quer vender essa casinha, que as casas tudo eram nesse tempo era de paia, quer vender essa casinha? O cabelo não vende não. Outro para ali, na frente, já dizia eu vou vender. Que era com medo de morrer, porque eles queimaram, muita gente está na fábrica. Muito índio morreu lá. Mas foi em 1991 a primeira demarcação da terra indígena potiguara, delimitando-se um território de mais de 26 mil hectares. Ao todo, a nação potiguara é composta por mais de 20 mil pessoas, a segunda maior população indígena do Brasil, vivendo atualmente em 32 aldeias nos municípios de Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição, cada uma liderada por um cacique. E a gente conseguimos de volta do Rio do Gelo até a aldeia Três Rios, a gente tem conseguido alguns êxitos, né? As casas que eram dos Lundgren não é mais, hoje é dos indígenas. Esse próprio palácio aqui, e a gente hoje é nosso, a gente pegou ele de volta, que é a terra que é nossa. Ainda hoje os potiguaras desenvolvem a agricultura de subsistência, pesca e criação de gado.
A cultura potiguara começa a ser resgatada através do ensino da língua tupi nas escolas das aldeias. Um trabalho feito por professores bilíngues. Quem antes pronunciava algumas palavras soltas, agora faz sair dos lábios, de forma mais clara, o que falavam os ancestrais desse povo. Antes tínhamos, mas não tínhamos esse aparato todo que temos hoje. E ela veio exatamente para haver uma renovação diante dessa cultura e dessa língua que é a identidade do povo potiguara. Assim como a língua tupi, os documentos históricos, a iconografia histórica, pinturas corporais, né, são vários elementos de cultura que os potiguara têm buscado reaver, né, ter esses elementos de volta com eles, porque muitos deles foram registrados por padres, por viajantes europeus e levados para longe, né? Então é uma espécie de reapropriação de um acervo histórico, um acervo cultural que foi retirado deles há muito tempo e que eles agora querem ter de volta, né? Na cultura potiguara, a resistência e a bravura ainda hoje são lembrados no toré, um ritual sagrado que resistiu a tudo e a todos durante os 500 anos de Brasil. O rito é dançado em ciclos sobrepostos. No centro, crianças, adolescentes e os tocadores de bombo, gaita e caixa. E em torno deles, caciques e pajés. E na roda maior, adultos que dançam em sentido horário. O ciclo do toré, ela simboliza uma passagem de um momento de um indígena para o sentimento da terra com o sentimento do seu entendimento de uma cultura, de uma espiritualidade dos deuses. O nosso Deus está presente no momento dele. O toré, ele simboliza também um sentimento, os nossos deuses. E o nosso Deus é os nossos antepassados. É a terra, é a água, é a caça, é a comida. Então, o toré é simbolizado em um ciclo redondo, né? Com várias pessoas, participativo, jovem, ancião, criança. Os materiais que faz o rito, que faz as músicas, bombo, gaita, maracá, seus vestes, pintura, cocá, colar. Então, isso tudo representa o toré. Isso tudo simboliza um ciclo que chama um entendimento da cultura indígena. Nas trilhas dos potiguaras estão as maiores áreas de preservação ambiental do estado. São 32 quilômetros pelo litoral, de Lucena, na margem esquerda do rio Paraíba, passando pela Barra de Mamanguape, Baía da Traição, até a fronteira com o Rio Grande do Norte. No mapa, um verdadeiro tapete ecológico, desenhado por rios, manguezais, dunas e remanescentes da Mata Atlântica. O maior símbolo de preservação e resistência está na Barra de Mamanguape, onde está o Santuário do Peixe-Boi Marinho. Os recifes de coral só aumentam a riqueza dessa natureza. Por aqui, a aventura pode ser feita por trilhas na mata ou em canoas nos manguezais. As trilhas dos potiguaras nos levam ao Parque Ecológico do Caranguejo Uçá, localizado no distrito de Barra de Camaratuba, município de Mataraca. Um remanescente de 160 hectares de manguezais, onde é preservada a espécie de crustáceo em extinção. Ter acesso a esses lugares paradisíacos se tornou fácil depois que o governo do estado recuperou e asfaltou as estradas de Forte Velho, a BR-101 e Barra de Camaratuba, como forma de fomentar e desenvolver o turismo sustentável, assim como a divulgação e o resgate da cultura dos índios potiguaras no litoral norte da Paraíba. Nós mapeamos dentro dessas comunidades todo o potencial que elas tinham, tanto no aspecto físico, geográfico, histórico,
como também de infraestrutura. 5 séculos de história. Nem mesmo o tempo foi capaz de tirar desse povo o espírito de luta, de resistência e de bravura. Defender os costumes, preservar o legado dos ancestrais é uma marca que vai estar pintada no rosto e no corpo por muitas gerações dos índios. Guerreiros que estão dispostos a manter, como a própria vida, o patrimônio maior, a trilha dos potiguaras.